Hora de falar sobre a Raposa. Queria te contar que o Cruzeiro negociou o Lautaro Dias com o Santos meio que a contragosto. Bora explicar o contexto dessa história. O Cruzeiro havia emprestado o Zé Ivaldo no início dessa temporada para o Santos, mas ficou extremamente irritado com o comportamento da diretoria santista, que muito próxima de o Zé Ivaldo bater uma meta que obrigaria o Santos a comprar o atleta, o Peixe excluiu o Zé Ivaldo até das partidas. Ele deixou de ser relacionado. Em meio a esse contexto, o Santos procurou o Cruzeiro para tentar negociação com o Lautaro Dias. Aí o pessoal do Cruzeiro falou, pô, vocês pegaram o Zé Ivaldo, quando ele estava prestes a bater a meta, vocês excluíram o cara e querem fazer o mesmo com o Lautaro, não vamos emprestar. Até que o Juan Pablo Vojvoda foi contratado pelo Santos e logo em sua estreia contra o Fluminense já pôs o Zé Ivaldo para jogar, o que acabou alterando a condição do negócio. O Cruzeiro concordou em emprestar o Lautaro por um ano ao custo de R$500 mil. Se o Santos quiser ficar com o atacante argentino em definitivo, vai precisar desembolsar mais R$19 milhões. Só para completar sobre o Zé Ivaldo, se ele completar 60% das partidas do Santos na atual temporada, o Peixe se vê obrigado a comprá-lo por R$5.600 mil. O Futemania, boa noite, Nicola. Com a chegada do Cauã Moraes, o Fagner retorna ao Corinthians ano que vem. O Cauã Moraes foi contratado para disputar a posição com o William, enquanto o Fagner se recuperar de lesão. Mas é possível que seja um raciocínio que o pessoal do Cruzeiro tenha feito. R$10 milhões de multa no Atlético Paranaense, jogador promissor que pertencia ao Palmeiras. Achei um movimento interessante, tá? Rodrigo Marcondes perguntando se o Cruzeiro vai renovar o contrato com o Fagner para 2026. Rodrigo, dentro do Corinthians, especialmente da ala que administra o clube desde a saída do Augusto Melo, existe a intenção da devolução do retorno do Fagner. Posso contar para vocês que o Osmar Stabile gosta bastante do lateral direito, que não tem sido aproveitado no Cruzeiro porque se machucou. Vamos juntos com as quentes do dia na Samuca TV nesta quinta-feira, que teve a sequência da preparação para o jogo da outra semana, hein? Daqui uma semana, o Cruzeiro em campo pelo duelo de volta, Copa do Brasil, e em jogo uma premiação mais do que importante. O Cruzeiro terá aí um público na casa de 60 mil torcedores, a renda será espetacular. Estou para dizer aí que será a maior renda do Cruzeiro nesta temporada, vamos aguardar a confirmação. Mas além de tudo, tem a chance de o Cruzeiro colocar o pé novamente na semifinal da Copa do Brasil e garantir uma cota de quase R$10 milhões, porque quem chega à Copa do Brasil tem a cota de participação da fase semifinal, que é de R$9.922.000, quase R$10 milhões. O Cruzeiro que já garantiu, por estar nas quartas, R$4.740.000, fora o que já veio de oitavas de final e também terceira fase da competição. Cruzeiro que eliminou o Vila Nova na terceira fase, eliminou o CRB nas oitavas de final e agora está em vantagem diante do Atlético Mineiro. Então, muita coisa em jogo e por isso uma preparação fortíssima que vem acontecendo na Toca da Raposa 2. Teve a reapresentação ontem, treinamento hoje. Amanhã também tem treino, sábado uma folga, e aí depois o Cruzeiro não para mais, porque será um ritmo pesado na próxima semana, indo até a outra segunda, quando o Cruzeiro enfrenta o Bahia em Salvador. Hoje no treinamento, os reforços em campo mais uma vez, Kenny Arroio, Luiz, o Rian Guilherme, o Luiz Sinisterra já vem treinando há mais dias, já até fez a estreia, e o Cauã Moraes ainda na fase de transição. Christian treinou mais uma vez e o Wanderson fez um trabalho de fortalecimento interno, dentro do que já era esperado, depois do Wanderson passar por aquele exame, mas repito, não será problema para a sequência, para o jogo do dia 11 de setembro. Muita gente tem perguntado sobre o Fagner, já entrando na reta final da recuperação, da fratura que ele teve naquela entrada do William Potker, naquele jogo diante do CRB. Tudo dentro também do esperado. O Fagner não vai demorar a aparecer no campo. Quem sabe aí, no máximo, mais 2 semanas. Então, uma recuperação também muito positiva e o atleta já vem evoluindo para essa retomada
e deve voltar aí a ficar à disposição, quase que juntamente com o jovem Cauã Moraes, que já está na transição por causa de uma entorse que ele teve no Atlético Paranaense ainda, pela Série B do Campeonato Brasileiro. João Marcelo já treinando com bola há alguns dias, à disposição aí do técnico Leonardo Jardim. Claro que terá o João Marcelo um período importante de adaptação, porque tem que pegar confiança, né, até voltar a ser relacionado, mas os relatos que a gente tem sobre o atleta nesta volta aí são os melhores possíveis. Ele que se recuperou muito bem e um ótimo trabalho aí do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Quanto a time, ainda tem muito tempo, mas o Leonardo Jardim vai ficar muito à vontade mesmo a partir da próxima semana. No domingo, teremos Independência lotado, hein? A venda de ingressos segue rolando. Você que ainda não comprou o seu ingresso, domingão tem a final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro em campo diante da equipe do Corinthians. O jogo às 10h30 da manhã. E aí o pessoal pode comprar mais bilhete, hein? Eu quero ver se Independência é cheio com 20 mil torcedores. E é essa a expectativa. Ainda estamos na quinta-feira. Tem sexta, sábado para vender. E com certeza teremos aí um público de mais de 15 mil torcedores para quem sabe o Cruzeiro sair na frente nesta decisão diante da equipe do Corinthians. É jogo dificílimo, mas o Cruzeiro, quem sabe, pode surpreender o adversário paulista. Tá falado, pessoal? A gente vai falar agora do jogador Marlon Rodrigues Xavier, que pertence ao Cruzeiro. Marlon Rodrigues Xavier, atleta do Cruzeiro, e que completou 19 jogos pelo Grêmio e fica a 6 partidas de ativar de 3 milhões e meio de euros, né? E aí eu pergunto, né, a todos, qual o sentimento, proximidade dessa marca cada vez que se é a proximidade, né? Vão me faltando palavras, as pessoas vão percebendo. A marca está chegando, pessoal. E aí? É que o Grêmio continue mesmo? É isso, né, Rafa? Eu percebi que te faltaram palavras aí. Sim, me faltaram. Olha, a gente tem que ter racionalidade com o seu treinador lá no Grêmio, chegou, assumiu a titularidade. Sabemos que lateral, tanto esquerdo quanto direito, é uma posição carente no futebol, em especial aqui brasileiro. Então, é um jogador que tem o seu valor e está mostrando isso lá na equipe dele, dentro do contexto da disputa que a sua equipe tem hoje no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato bem diferente do que nós disputamos aqui no Cruzeiro. Então, eu torço muito para que ele possa concluir esses 6 jogos, para que ele siga o seu ciclo lá. Ele tinha muito desejo de ir para o Grêmio, né? Fez questão de deixar isso muito claro para o torcedor do Cruzeiro através ali das suas redes sociais. Então, eu fico muito feliz que ele está tendo essa oportunidade de realizar o seu sonho e jogar lá no Grêmio. E fico muito feliz porque abriu espaço aqui no Cruzeiro para que a gente possa ter hoje o melhor lateral esquerdo atuando no Campeonato Brasileiro. Alguém pode até discutir um ou outro nome, mas acho que pouquíssimos jogadores têm jogado com a constância do Kaique. E, além disso, nós ganhamos o Cauã Prates como uma opção, um jogador de 16 anos que já consegue se destacar, que fez 2 jogos duríssimos de Campeonato Brasileiro com a camisa do Cruzeiro e foi bem nos 2, no Maracanã contra o Fluminense e fora de casa diante do Mirassol, esse ótimo time do Mirassol que colocou só 5 gols aí no fundo das redes do Bahia, né? Então, acho que foi bom para todas as partes que esse ciclo fosse encerrado aqui no Cruzeiro e fica de lição, né, para a diretoria do Cruzeiro. É muito importante saber encerrar ciclos nos momentos certos. Nem sempre é fácil, tem que ter uma sensibilidade extrema, né, para saber o momento de encerrar, mas foi muito bom para o Cruzeiro, foi muito bom para os laterais esquerdos do Cruzeiro, e acho que foi bom para o Marlon também, mas aí eu já não acompanho tão de perto, né? Apenas desejo lá sucesso para ele na caminhada e que bom, faltam só 6.
E aí, Pedro, expectativa? Eu não estou me importando com 31 de dezembro, Réveillon, nenhuma dessas datas, mas esses 6 jogos eu estou aguardando muito. Assim, acho que é necessário a gente pontuar a questão do contexto, né? O Marlon, de fato, não estava jogando bem no Cruzeiro, tinha essa indisposição da torcida por algumas atitudes dele para além do campo, e aí era necessário que o Cruzeiro tivesse essa sensibilidade para entender que ele precisava de dar continuidade na sua carreira longe daqui, né? E aí acaba isso sendo um ponto positivo, porque o Cruzeiro abre mão de um atleta que não estava 100% focado no Cruzeiro, no projeto Cruzeiro, e também abre espaço, para um atleta com muito potencial, que é o Cauã Prates. Então, o Marlon tem agradado aos torcedores do Grêmio, inclusive a gente vê algumas manifestações deles nas redes sociais, elogiando, falando que o Grêmio tem que comprar o quanto antes. Futebol é assim, Valu. Acho que isso pode até servir para um outro caso que você estava comentando agora há pouco, que é o caso do Wallace. Talvez o Wallace não vá dar certo no Cruzeiro, mas em outra equipe do futebol brasileiro ele vai entrar e vai jogar bem. Então, o Marlon está bem no Grêmio, espero que o Grêmio, essa meta seja alcançada, o Grêmio faça essa negociação, é um dinheiro importante também para os cofres do Cruzeiro, e a gente dá sequência por aqui com 2 bons laterais jovens, com muito potencial de entregar mais do que já tem entregado para o Cruzeiro, e que ele siga a sua vida lá no Rio Grande do Sul. Pois é, Valor, assim, eu vejo como uma grande oportunidade aí para o Cruzeiro, né? É um valor importante, 3,5 milhões de euros, né? Por exemplo, a torcida reclama que a gente gastou uma grana aí no Marquinhos, né? Talvez seja a oportunidade aí de recuperar um pouco aí de um dinheiro que foi, talvez, assim dizer. E igual, assim, é uma posição, cara, que no Cruzeiro a gente está bem servido, né? E talvez a gente perdeu muito tempo ali com o Marlon, insistindo nele, tendo o Kaique e até o Cauã Prates ali, podendo ter ele antes, né? Desenvolvimento desses jogadores antes. Para mim, assim, o Marlon, eu fico incomodado porque, assim, se todo jogador que não quiser cumprir o seu contrato vai espernear e fazer o que ele fez, eu acho que é uma atitude que não é profissional, né? E assim, o Marlon sempre teve a admiração do torcedor, principalmente porque ele fez ali em 2023, né? Então, é um cara que perdeu a oportunidade de ficar marcado positivamente na história do Cruzeiro, que é um clube muito grande. Mas paciência, né? Cada cabeça uma sentença. O Cruzeiro trouxe ele, se não me engano, a um custo muito baixo, ou quase zero. Vai fazer uma grana ainda, vai ter oportunidade de reinvestir esse valor em posições que o Cruzeiro hoje não tem tanta fartura igual seria a lateral esquerda, né? E é isso, cada um segue sua vida agora. Eu não sou de ficar. Eu vejo muita gente assim, fica vendo o jogo ali do Marlon para poder ficar secando. Para mim, depois que saiu do Cruzeiro ali, é lógico que se acontecer alguma coisa engraçada, eu vou dar uma risada, mas é ele lá e a gente aqui segue o jogo, mano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.